No debate entre Donald Trump e Joe Biden, vocês devem ter acompanhado, basicamente o ex-presidente dos Estados Unidos culpou o Joe Biden a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia e também de instabilidades que existem no mundo, a exemplo da guerra entre Israel e Hamas na região do Oriente Médio. Em outras palavras, Donald Trump disse que o mundo está mais inseguro e a culpa é do presidente dos Estados Unidos atualmente, Joe Biden. Por sua vez, Biden retrucou e disse que era Trump quem gostaria de ter saído da OTAN ou mesmo até se afastou de aliados importantes dos Estados Unidos quando nós pensamos ali a cobrança de Trump sobre a OTAN para que a OTAN continuasse ou desse sim o pagamento ali de 2% do PIB, cada país equivalente, não é, de cada qual, para manutenção econômica da aliança militar do Atlântico Norte. Ficou uma acusação daqui para lá e assim por diante. Fato é, os Estados Unidos enviaram bilhões e bilhões de dólares para a Ucrânia e, por sua vez, Donald Trump diz que tem uma solução para a paz e o Zelensky tem cobrado que solução é essa. Olá pessoal, tudo bem? Nós temos uma situação muito difícil para o governo da Ucrânia, conforme vocês devem estar observando. De um lado nós temos a possível eleição de Donald Trump, que diz que acabará com a guerra antes mesmo de assumir a presidência caso seja eleito. De outro lado nós temos a presidência da União Europeia, na figura de Viktor Orbán, governante da Hungria, que simplesmente é reticente no modo como se deve apoiar a Ucrânia. De certa maneira, nós temos uma Ucrânia que fica isolada. No decurso do debate presidencial, Donald Trump acusa Joe Biden, sua política, de instabilidade no mundo, dizendo que o mundo ficou mais inseguro à medida que Joe Biden presidiu através da Casa Branca, se é que assim o fez. Isto preocupa bastante o Zelensky, porque após o debate presidencial, segundo algumas pesquisas, Donald Trump abriu 11 pontos de vantagens em relação a Joe Biden, mostrando uma força política bem considerável e evidenciando que pode sim ser o próximo presidente dos Estados Unidos, o que preocupa de maneira muito firme os interesses da Ucrânia, sobretudo por causa das declarações que Donald Trump tem dado em relação ao apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia na guerra, enfim. Diante desse cenário, nós temos uma Ucrânia questionando qual que deve ser o plano, qual que será o modo que Donald Trump chegará à paz com a Rússia. De modo importante, o que foi divulgado pela campanha presidencial do Trump é que haveria um congelamento da guerra, uma negociação de paz, cessar-fogo e paz, e não abordou até que ponto os territórios hoje sob o domínio russo ficaria também ainda com a Rússia. E é aqui que há um questionamento e uma diferença de interpretação do problema em relação a Donald Trump e Zelensky. Você que quer aprender mais geopolítica, inclusive, na última semana, na sala de guerra, nós tivemos uma aula abordando, de maneira bastante aprofundada ali, a postura da OTAN e a expansão da OTAN ao longo de sua história na década de 90 e 2000. Um dos motivos que, segundo a Rússia, levaram à guerra entre Ucrânia e Rússia, enfim. Se você quer conhecer a comunidade geopolítica, dê uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo. Você vai aprender todos os dias, através do Território Geopolítico, os principais temas de política internacional. Aliás, enquanto gravo esse vídeo, está ocorrendo um conflito bastante acirrado na fronteira entre Israel e o Líbano. Então, entender os limites fronteiriços, o que pensa a ONU sobre a fronteira Israel-Líbano, por exemplo, o que o governo Trump determinou em relação ao Golã, as colinas de Golã no norte do território de Israel, que é a fronteira ali entre Síria e Líbano, e Israel ao sul. Tudo isso você aprende na nossa comunidade geopolítica. Venha conhecer, venha ficar inteligente e entender tudo o que acontece no mundo. O link está na descrição do vídeo. E voltando aqui, em relação à Ucrânia, nós temos um problema de leitura de mundo. Para Donald Trump, os Estados Unidos não devem apoiar tanto a Ucrânia e não dessa maneira, sozinho. Essa é um pouco a interpretação do Trump. Por sua vez, os Estados Unidos liberou 60 bilhões de dólares com B de Bosque, para a Ucrânia, porém o governo ucraniano questiona que, apesar da ajuda,
há uma demora para a chegada dos armamentos, o que certamente inflige muitas perdas territoriais no fronte de batalha entre Rússia e Ucrânia, em toda a região de 1000 quilômetros de guerra. Vocês devem saber, nós já fizemos esse conteúdo aqui no YouTube. Desde a fronteira entre Rússia e Ucrânia, na região do Donbass, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e no sul a Ucrânia, a Crimeia, são 1000 quilômetros de extensão geográfica de guerra. E uma guerra basicamente de trincheiras, que certamente consome um enorme número de vidas humanas e, além do mais, traz um desgaste político imenso para a Ucrânia e, mais ainda, bilhões e bilhões de dólares foram injetados para que houvesse a resistência ucraniana nesta região. O Zelensky vai argumentar que é importante que o Donald Trump apresente a proposta de paz que não fira a soberania ucraniana sobre o território e que respeite os limites geográficos territoriais da Ucrânia. Mesmo porque existem projetos de paz, um deles é o da Ucrânia, os 10 pontos para a paz. O outro é o da Rússia. E são propostas de paz totalmente diferentes. Enquanto a Ucrânia bate o pé firmemente, diz que não aceitará perder soberania territorial e nem 1 milímetro do seu território, por sua vez, a proposta de paz de Vladimir Putin é que não. Os territórios que a Rússia ocupou ficarão sob o desígnio e administração da Rússia, segundo a concepção russa, mesmo porque estas regiões já declararam independência da Ucrânia. Pelo menos é o caso ali da região do Donbass, envolvendo duas províncias importantes, Luhansk e Donetsk. E diante desse cenário, não há uma solução pacífica visível no horizonte. Resta-nos saber qual que será a solução que realmente Donald Trump vai propor e vai trazer. Mas, além disso, Donald Trump também falou que o seu governo e no seu governo nós teremos uma paz na Europa e um mundo mais seguro, e os interesses e a influência americana não se perderá diante da Rússia. Ou seja, pelo que parece, Donald Trump pretende tornar a sua presença mais significativa na Europa, o que não aconteceu ao longo do seu governo entre 2017 e 2020, conforme nós observamos. Inclusive, Joe Biden acusa Donald Trump de isolacionismo ao longo do seu governo. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, convidar mais uma vez a fazer parte da nossa comunidade geopolítica. No mais é isso, respeito à geografia e até mais. Tchau, gente.